Eu acho que pode confundir as pessoas é depois a orientação sexual. Falamos de género, não falamos de sexualidade. Não sabemos mais sobre a identidade de outra pessoa do que ela própria. Eu não tenho poder de dizer, não, desculpa, tu és um homem, eu vou-te tratar no masculino. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Top of Mind. Hoje trazemos um tema essencial, a saúde das pessoas transgénero e não binárias. Como é feito o acompanhamento médico, como garantir um acesso digno e seguro à terapia hormonal e, acima de tudo, como podemos promover um sistema de saúde mais inclusivo e sem preconceitos. Para nos ajudar a aprofundar este tema, temos connosco Miguel Saraiva, endocrinologista. Miguel, é um prazer ter-te aqui. Muito obrigada por teres aceitado este convite. Obrigado eu. E para falarmos sobre este tema, que eu acho que para muita gente é tão complexo e por isso se calhar pedia-te para inicialmente esclarecermos alguns conceitos, não é? O que é isto do sexo, do género, para nos ajudar a perceber um bocadinho melhor daquilo que estamos a falar. Muito bem. Então eu vou começar exatamente por abordar estes conceitos-chave. Portanto, sempre que nós falamos de medicina transgénero, nós temos uma noção basilar que é o sexo ser diferente do género e serem entidades relacionadas mas distintas. Portanto, quando falamos em sexo, nós falamos em algo que é mensurável, que é objetivável de alguma forma, e o sexo não é tão simples quanto possa parecer a uma primeira vista. Dentro do sexo nós temos várias esferas do sexo. Temos um sexo anatómico, com base na genitália externa com a qual nascemos. Temos um sexo genético, que diz respeito aos cromossomas sexuais que temos. Temos um sexo gonádico, que diz respeito às gónadas que temos, ou seja, testículo, ovário ou outra. E temos também um sexo, se quisermos, legal, que tem a ver com o nosso marcador de sexo no registro civil, ou seja, como é que legalmente somos reconhecidos. Existem várias esferas do sexo, mas todas elas são de alguma forma objetiváveis ou identificáveis, sendo que cada um de nós é-lhes atribuído um sexo à nascença com base no sexo anatómico, ou seja, com base na morfologia da genitália externa. Tudo isto sendo objetivável ou mensurável. Já o género, estamos a falar de algo que não é objetivo, de algo que é subjetivo e que diz respeito à percepção individual. Portanto, não existe nenhum instrumento de medida, nenhum exame de imagem, nenhum exame complementar que possa identificar exato, que possa identificar o género de nenhuma pessoa. Portanto, o género é a percepção intrínseca da identidade de cada pessoa. E isto tem a ver com atitudes, tem a ver com comportamentos, tem a ver com convicções e é inerente à própria pessoa. Se nós pensarmos no género enquanto uma ferramenta social, porque no fundo o género é isso que significa, nós, enquanto espécie, enquanto ser humanos, temos género porque somos um animal que é social e o género não passa disso. O género, no fundo, é uma convenção social em que nós, em determinadas sociedades do mundo, temos papéis de género masculinos e papéis de género femininos, sendo que estes papéis de género são diferentes de sociedade para sociedade. Nós conhecemos um papel de género aqui em Portugal mais masculino, mais feminino. Por exemplo, masculino associamos, sei lá, futebol, mecânica, desportos de combate, coisas e feminino, isso, mais de força física, não é? Enquanto que quando pensamos em papel de género feminino, estamos a pensar noutro tipo de pessoas com outro tipo de interesses, com outro tipo de comportamentos e com outro tipo de atitudes. Mas se pensarmos numa sociedade do Médio Oriente, numa sociedade asiática, estes papéis de género são um bocadinho diferentes. E, portanto, isto é realmente uma ferramenta social. Todos nós somos animais sociais e somos socializados como se houvesse estes dois papéis de género que são como se fosse um contrato social tácito. Ok? E depois a nossa identidade de género, que é uma coisa inerente a nós próprios, que se vai consolidar e construir com o nosso crescimento, diz respeito só à própria pessoa e pode-se aproximar mais de um papel de género masculino ou de um papel de género feminino. E, portanto, a pessoa pode ter a necessidade de ser percebida socialmente como alguém que tem um papel de género masculino ou como alguém que tem um papel de género feminino. Sim, e quase que isso vai acontecendo. É interessante pensar que isso quase acontece da mesma forma que acontece com o sexo, não é? As pessoas olham para ti e atribuem-te um género automaticamente sem saber se é com isso que tu te identificas. E aqui o termo não binário, que também vamos ouvindo, é um bocadinho então quando de facto não integras nem ou seja, estas convenções sociais daquilo que é ou mulher ou homem, não é?
Exatamente, no fundo não binário também é um termo guarda-chuva, no sentido em que também é um termo abrangente e que inclui várias identidades aliás, dentro disto que é ser-se uma pessoa não binária, mas no fundo o que significa é uma pessoa tem um género que não se identifica, que não se encaixa nesta visão clássica vetusta de o género como uma noção bipolar. Não é? Como se houvesse só um masculino 100% e um feminino 100%, nós podemos ter uma identidade de género que flutua entre ambos ou que se situa alguns no espectro daquilo que são as várias identidades de género e, portanto, que não têm uma presença de género super masculina nem super feminina, mas algo ali no meio. Sendo que isto não quer dizer necessariamente que uma pessoa não binária, tal como uma pessoa trans binária, passa a expressão, necessite ou queira forçosamente fazer intervenções médicas ou cirúrgicas para afirmar o seu género. E dentro das pessoas não binárias temos pessoas que querem fazer coisas mais aproximadas do clássico e pessoas que querem fazer coisas no sentido de obter uma superfície corporal mais andrógena, mais rumo à ambiguidade. E, portanto, estamos a falar aqui de muita diversidade, ok? A palavra-chave é sempre a diversidade. Sim, mas eu acho que é isso que também torna o assunto tão complexo, ou seja, para quem se calhar não está tanto dentro, que também o torna mais difícil de caminhar, não é? Mas é isso que nós agora vamos tentar descomplicar. Mas então aqui, quando falas em transgénero, é diferente deste não binário, não é? Portanto, Exatamente. Aqui, como é que classificarias ou seja, como é que podemos definir o que é transgénero? Nós definimos aquilo que é ser transgénero por oposição àquilo que é ser cisgénero. Ok? E isto tem a ver com a combinação e as várias combinações possíveis entre o género que a pessoa tem e o sexo que lhe foi atribuído à nascença. Ok? Portanto, quando nós temos uma pessoa cujo sexo atribuído à nascença foi masculino e tem de facto uma identidade de género masculina, nós estamos a falar de um homem cisgénero. Ao passo que, se tivermos uma pessoa cuja identidade de género é masculina, mas o sexo atribuído à nascença foi feminino, estamos a falar de um homem transgénero. No fundo, é como se homem ou mulher fossem o substantivo e trans ou cis fossem o adjetivo. Ok? Faz sentido. Portanto, nós chamamos às pessoas aquilo que elas são, homem, mulher, cisgénero, transgénero, diz respeito à conexão com o sexo que foi atribuído à nascença, que se também foi masculino ou se foi feminino. Havendo aqui, ou seja, explicaste isto muito bem no início e isto é tão social que na verdade esta própria, ou seja, tu dizes que é transgénero, é quase transgénero de acordo com aquilo que a sociedade considera que é a identidade de género associada a um homem e a uma mulher, não é? Exatamente, aquilo que a sociedade definiu tacitamente como sendo um papel de género masculino ou feminino, não é? Claro. Porque isso é uma ferramenta social. E nós somos um animal social e não conseguimos desvincular-nos desta nossa natureza social, de vivermos em sociedade. Só funcionamos assim. Claro. E outro conceito que entra aqui também um bocadinho, que eu acho que pode confundir as pessoas, é depois a orientação sexual, porque muitas vezes assumes que por ser transgénero ou por ser cisgénero tem determinada orientação sexual, quando isto pode ser um conceito completamente à parte, não é? Completamente à parte. Portanto, quando nós falamos de identidade de género, falamos de género, não falamos de sexualidade, ok? Sexualidade é outra coisa. Sexualidade tem a ver com o tipo de pessoas pelas quais nós nos sentimos atraídos física e ou romanticamente, e isso não tem nada a ver com a nossa identidade de género. Portanto, à semelhança daquilo que acontece com a população cisgénero, que podemos ser homossexuais, heterossexuais, bissexuais ou outro tipo de sexualidade, a população transgénero também é entre elas diversa, e nós podemos ter um homem trans ou uma mulher trans lésbica, ou um homem trans gay ou um homem trans bissexual. Isso não tem nada a ver, e é por isso que o vocábulo transexual tem vindo a cair cada vez mais em desuso, e bem, porque remete para uma coisa da sexualidade quando na verdade é uma coisa do género e não da exatamente, e por isso é que preferimos transgénero e não transexual hoje em dia. Faz todo o sentido. E olha, tu estás aqui como endocrinologista e por isso que era uma pergunta que eu também acho que era importante, é onde é que entra aqui, não é? Porque nós falamos muito das hormonas e o endocrinologista para todos é o médico das hormonas. Onde é que entra aqui o endocrinologista e qual é o teu papel neste âmbito?
Ok. Nós sabemos que as hormonas sexuais definem muito e modelam muito a nossa superfície corporal. Portanto, elas conseguem, no fundo, alterar os nossos caracteres sexuais secundários. É disso que estamos a falar quando falamos em terapêutica hormonal para afirmar o género de alguém. Como a barba, não é? Como a barba, a distribuição da gordura, o crescimento mamário ou não, portanto, o pelo corporal também, a definição dos grupos musculares. Pronto, portanto, tudo isto são características sexuais secundárias que são definidas de acordo com o ambiente das hormonas sexuais que temos no nosso organismo. Pronto, e essas características sexuais estão mais uma vez associadas a quê? À leitura social que as outras pessoas fazem de nós mesmos. Ou seja, as pessoas olham para nós e leem. Tens barba, és um homem, tens maminhas, és uma mulher. Isso, és uma pessoa masculina, és uma pessoa feminina, é isso que isso significa. Portanto, o nosso papel aqui, enquanto endocrinologistas que atuam nesta área, é afirmar o género de uma pessoa para que ela possa ser lida socialmente de acordo com a sua identidade de género e também, e sobretudo, para que ela se sinta mais confortável neste corpo que habita e que seja mais consentâneo com a sua identidade, que se reflete também na sua superfície corporal à luz deste enquadramento social. Ok? Porque isso é que é importante também perceber, não é? Que para esta pessoa que não se identifica com aquele género que lhe é atribuído, tendo em conta o seu sexo, não é? Ou seja, vive constantemente a sentir que não está como devia estar, não é? E é aí que vocês também entram e conseguem ajudar, lá está, a mudar isto e a alterar a parte hormonal para que a pessoa se sinta melhor e mais confortável. Exatamente. Nós temos hoje em dia muitos estudos que estão a decorrer e muitos estudos já publicados, inclusivamente estudos robustos e revisões baseadas na evidência, em que eles procuraram exatamente estudar os outcomes, ou seja, os resultados da terapêutica hormonal da afirmação de género, quer na autoimagem, na autoestima, em depressão, em índice de suicídio, ansiedade, mas também, não só isso, mas também no funcionamento social e nas relações familiares e laborais das pessoas com diversidade de género. E, portanto, nós hoje temos dados concretos, robustos, a mostrar-nos de facto que os ganhos em saúde mental, psicológica, social são muitíssimo acentuados e, portanto, aqui a terapêutica hormonal da afirmação de género é um pilar, uma ferramenta fundamental para conseguirmos otimizar todos estes parâmetros de saúde e de funcionamento desta comunidade. Claro, e eu como sou médica de família, trabalho no SNS, portanto eu sinto ainda que é um tema muito tabu. Eu acredito que como estás especificamente na área, se calhar até pareça que já é uma coisa mais abordada, mas eu sinto que ainda é um tema difícil de abordar em consulta, provavelmente porque há tanto estigma e preconceito ainda. Como é que achas que se pode começar e abrir o diálogo sobre isto, se calhar da perspectiva de alguém que não sabe os termos todos e que de repente que até consegue compreender esta conversa, mas pensa, mas eu não percebo nada, o que é identidade de género, como é que achas que se pode começar o diálogo e como é que é uma forma saudável de o fazer? Ok, eu acho que a resposta a essa pergunta é variável, tendo em conta a pessoa que temos à frente e como ela se apresenta e se ela espontaneamente toca no assunto ou não toca no assunto, se sentimos que há território para tocar o assunto ou não sentimos, portanto isto acho que é um bocadinho variável. No fundo, o que eu às vezes faço é perguntar à pessoa quando ela chega como é que se chama ou como é que gosta de ser tratada ou que nome é que quer que eu utilize, e isto é válido não só para as pessoas trans, mas também para as pessoas cis. Se nós pensarmos no nome social, há muitas pessoas que têm 2 nomes próprios e não gostam do primeiro nome que têm, por exemplo, olha, não é? Eu tenho isso, eu sou Ana Margarida e quando vou ao médico chamam-me sempre Ana e aquilo quebra logo ali o ambiente da consulta e por acaso isso é uma das coisas que eu penso. Para nós é uma coisa tão simples e que quebra logo ali o tema da consulta. Imagina para alguém que não se identifica com... Exatamente. Não. Se cria logo ali vários obstáculos e começar com uma pergunta tão simples, que é como é que chama, como é que quer que o trate ou como é que quer que a trate, e a pessoa diz, sou o João, sou a Maria. Só com estas 3 palavras temos logo aqui muita informação sobre o nome a utilizar, eventualmente o pronome, quando utiliza sou a Maria, sou o João, não é? Mas em caso de dúvida, acho que podemos começar a explorar fazendo perguntas simples, ok? Do género, como é que é a sua relação com o seu corpo? Existe alguma coisa no seu corpo com a qual não se reveja ou que não se sinta satisfeito com isso? Como é que entende essa sua relação com o seu corpo? Se quisermos explorar este tema, ok? Claro. Depois, se dúvidas houver, e aliás deve ser
sempre ser feito isto, o encaminhamento deve ser feito para uma consulta de sexologia, que é feita, regra geral, pela psiquiatria, eventualmente pela psicologia, onde existem profissionais com diferenciação específica nesta área que vão, no fundo, explorar estas questões com a pessoa, ok? Portanto, quer os endocrinologistas, quer os cirurgiões ou qualquer pessoa que faça terapêutica da afirmação de género, só a pode fazer no nosso país após uma avaliação por sexologia, em que as pessoas conversam com estes profissionais de saúde mental dedicadas a esta área e de facto que em conjunto com a pessoa elaboram este relatório, este documento clínico em que de facto a pessoa tem critério para fazer terapêuticas de afirmação de género. Isto não tem que ser um... Sim. Desculpa, Margarida. Eu estava a dizer que isto não tem que ser um processo complicado, nem necessariamente é um processo complicado ou demorado esta avaliação por sexologia, mas neste momento são os trâmites que temos e é assim que fazemos para garantir que fazemos tudo o mais corretamente possível. Claro, e é isto também de perceber que não é porque não te identificas com o género que te foi atribuído pela sociedade, não é que depois queres fazer cirurgias ou terapêutica hormonal, ou seja, isto é tudo uma coisa que vai ser discutida e o primeiro passo é realmente falar sobre o assunto e explicar se há um desconforto e se há alguma coisa que está a deixar a pessoa desconfortável, não é? Exatamente. Isto é mesmo muito diverso. Nós temos muitas pessoas com diversidade de género que não querem fazer qualquer tipo de intervenção, nem hormonal, nem cirúrgica. Simplesmente mudam um bocadinho a sua postura, a sua maneira de vestir ou não, e isso para elas basta. Ok? Ninguém obriga ninguém a fazer nada. Aliás, claro, tudo isto é sujeito em qualquer momento, seja a terapêutica hormonal, seja a terapêutica cirúrgica, a um processo de consentimento informado escrito, que é assinado pela pessoa prescritora ou pela pessoa efetora e pela pessoa utente que temos à frente, ok? Portanto, tudo isto tem que ser voluntário, tem que ser explicado os riscos, os benefícios, os efeitos que vão acontecer, quando é que vão acontecer, e tudo isto é um processo, apesar de tudo, bastante formal neste sentido. Faz todo sentido. Vendo assim um bocadinho como é que acontece tudo desde o início ao fim, desde o momento em que uma pessoa pede uma consulta ou até fala com o médico de família, como é que acontece o processo e o que é importante saber? Ora bem, portanto, o processo começa sempre por uma avaliação de sexologia. Portanto, um profissional de saúde mental habilitado, com diferenciação em sexologia, que consiga de facto falar com aquela pessoa, avaliar aquela pessoa e emitir este tal relatório da presença da não conformidade de género, ou não congruência de género, ou incongruência de género, se quisermos, para depois a pessoa poder seguir os passos para a frente. E os passos que são dados são definidos pela própria pessoa e orientados depois pela equipa médica. Ou seja, nós podemos ter pessoas que não querem fazer nenhum tipo de intervenção, como já falámos, podemos ter pessoas que só querem fazer terapêutica hormonal e não querem fazer nada cirúrgico, podemos ter pessoas que só querem fazer, por exemplo, uma mastectomia, ou seja, retirar a mama e nem sequer fazer nada hormonal, porque a mama e o volume mamário é uma coisa que é altamente diferenciadora do ponto de vista de como somos lidos socialmente em relação ao nosso género. E depois podemos ter pessoas que querem fazer o processo todo de cirurgias, de hormonas, portanto isto é altamente variável e portanto devemos sempre falar com a pessoa que temos à frente e perguntar-lhe quais é que são os objetivos que tem, o que é que já pensou, o que é que tem estruturado. Acha que vale a pena ir a uma consulta de endocrinologia? Acha que vale a pena ir a uma consulta de cirurgia plástica? Vamos começar por onde? Quais são os seus, o que é que idealizou na sua cabeça? Regra geral, a maioria das pessoas quer passar por endocrinologia, portanto, habitualmente o trajeto é sexologia, endocrinologia. Nós na consulta de endocrinologia, o que fazemos numa primeira avaliação é fazer uma avaliação de condições de saúde ou doenças ou história pessoal ou familiar também de patologias que possam ser agravadas ou precipitadas pelo contacto com testosterona ou com estrogénio. Pois, porque a terapia hormonal também, apesar de tudo, tem alguns riscos e portanto é preciso ser sempre avaliada para que os benefícios superem os riscos, não é? Exatamente. E cada caso é um caso. Isto não é uma situação de one size fits all. Isto é mesmo individualizado de pessoa para pessoa, também de acordo com a sua superfície corporal, com os seus objetivos, com a própria velocidade de acontecimentos, ou seja, há pessoas que dizem que querem fazer tudo de uma, tipo, quanto mais rápido melhor, o que eu quero é atingir as minhas metas mais rápido melhor. E há pessoas que querem fazer esta viagem com mais tranquilidade. Tipo, eu prefiro começar devagarinho, ver como é que me estou a sentir, ver se está tudo a fazer sentido comigo, prefiro começar com mais calma. Portanto, isto é mesmo individualizado. Temos que escolher uma história clínica para perceber se existem, lá está, fatores de risco ou situações a que tenhamos que estar atentos durante o
processo para ver se não estamos a prejudicar a saúde daquela pessoa. E temos também sempre que falar da questão da fertilidade. Isto porque as hormonas sexuais não servem só para o nosso aspecto físico, não é? Têm várias outras funções, como a saúde óssea, metabólica, mas também servem para assegurar a função reprodutiva, ou seja, a possibilidade de termos filhos biológicos. E se isso for um projeto para a pessoa, idealmente ela deve fazer a preservação da fertilidade, como preservação de ovócitos ou de espermatozoides, antes de iniciar o processo com hormonas externas, ok? Porque depois vai ser mais difícil. E, portanto, temos que fazer toda esta avaliação inicial, também colher um estudo analítico inicial para perceber o estado de saúde da pessoa, como é que está o fígado, como é que está o rim, como é que está o eixo das hormonas sexuais antes de nós interagirmos com ele, como é que está o hemograma, portanto tudo isto tem que ser avaliado e só depois num segundo tempo é que começamos a terapêutica hormonal, caso a pessoa queira começar. Também já me aconteceu a pessoa chegar à consulta com muitas dúvidas, nós esclarecemos as dúvidas e depois a pessoa decidir que não quer fazer e está tudo certo. Essa também é a parte boa de ser uma coisa tão individualizada e depois de haver tanta explicação, não é? E sendo uma mudança com algum impacto, também é tão importante que haja explicação e também motivar as pessoas a fazer todas as perguntas que têm a fazer, não é? Porque às vezes eu sinto que também vêm de um lugar onde são quase silenciadas, não é? E não é um assunto sobre o qual não estão tão confortáveis para falar, mas é mesmo importante que num processo destes não tenham medo ou vergonha de fazer qualquer pergunta, não é? Mas então isto é uma equipa muito multidisciplinar, portanto estamos a falar de endocrinologia, eu acredito que o médico de família também tenha aqui um papel importante em conjugar isto tudo e até abrir a porta para o diálogo. E cada vez mais. E depois a cirurgia também pode fazer parte, não é? E esta parte da preservação da fertilidade também entra aqui, pode entrar na ginecologia. E a psicologia também é uma parte importante? Sim. Portanto, a psicologia também está muito presente, o seu grau de presença é variável, ok? Geralmente no início do processo a psicologia está muito presente e as pessoas têm sempre acompanhamento em psicologia enquanto estão aqui no início do processo e depois é variável. Existem pessoas com mais morbilidade ou doenças psiquiátricas ou algum prejuízo da saúde mental mais acentuado do que outras e que naturalmente necessitam de mais apoio e existem pessoas que na verdade estão bem, porque ser transgénero não é uma doença, não é? Só são transgénero e estão bem, ok? Claro que não, portanto, mas eu acho que aqui o que influencia é, apesar de tudo, são pessoas muito mais alvo de estigma e de preconceito. Isso também se nota, por exemplo, eu noto muito isso com a população com obesidade, que são muito mais estigmatizadas e, portanto, depois claro que tem uma maior prevalência também da ansiedade e depressão, por terem de viver uma vida, neste caso, não conseguir comprar um bilhete de avião, não é? Ou, portanto, coisas pequenas, mas claro que também aumentam aqui um bocadinho o risco destas patologias. Sim. Portanto, no fundo, como qualquer franja social minoritária, não é? As pessoas transgénero também não são diferentes, mas as suas necessidades, o acompanhamento por psicologia é diferente. Nós podemos ter pessoas que fazem acompanhamento por psicologia sempre, cronicamente, e pessoas que só precisam durante um ano ou menos, é variável, mas a psicologia sem dúvida que é um alicerce fundamental e sem a qual nós não conseguimos trabalhar com qualidade nesta área. E como é que tu sentes que está, em termos de discriminação nos serviços de saúde, porque é isso, eu sinto que ainda é uma consulta bastante demorada, pelo menos no local onde eu trabalho, como é que sentes que está o acesso a este tipo de processo? É uma coisa que está facilitada, as pessoas já vão falando mais sobre o assunto e é uma consulta que existe e que está bem estabelecida em todo o lado no país, porque depois também há isto que eu acho que é um bocadinho injusto, não é? Que é de repente se estás em Lisboa ou no Porto, se calhar até é tudo mais ou menos acessível, mas estás no Alentejo e queres passar por um processo de mudança de género e não consegues, e não é tão fácil. Qual é a tua visão sobre isto? É assim, isto tem evoluído dramaticamente e exponencialmente, felizmente, ok? Portanto, se compararmos o momento atual com o momento em que eu comecei a trabalhar nesta área, estamos a falar de 2018, 2019, estamos muito, muito mais à frente, estamos a anos-luz. Portanto, neste momento, completamente. Neste momento nós já temos 2 unidades completamente funcionais no país, no Porto e em Coimbra, e já temos consultas de especialidade dedicadas a esta área um pouco por todo o lado, incluindo ilhas. A principal dificuldade tem a ver com as cirurgias, especialmente as cirurgias mais complexas, como são as cirurgias genitais, porque de facto temos ainda poucas pessoas a fazer, também são cirurgias altamente complexas, altamente diferenciadas e portanto é difícil formar alguém nesta área e difícil tornar alguém muito bom a fazer esta área quando essa pessoa não faz mesmo muito. Portanto é um bocadinho difícil descentralizar a abordagem cirúrgica. A abordagem hormonal, felizmente, tem-se disseminado um pouco já por todo
o país. Claro que os grandes centros têm sempre mais oferta e mais resposta, mas neste momento já temos, por exemplo, consultas de endocrinologia transgénero a acontecer em Évora, temos também nas ilhas, quer nos Açores, quer na Madeira, temos também um colega que já vai a Bragança e faz algumas consultas. Portanto, as coisas estão a evoluir e a minha perspectiva e a minha esperança é que cada vez haja mais pessoas confortáveis nesta área, com mais formação nesta área e que sejam capazes de o fazer, pelo menos do ponto de vista da abordagem médica e endocrinológica. Boa, Sim. É o copo meio cheio, mas é uma boa notícia, não é? E de certeza que à medida que formos avançando, a ideia é termos mais serviços disponíveis e um acesso mais facilitado, também porque quanto mais falar sobre o assunto, mais fácil começa a ser esse pedido, não é? Sem dúvida. O reconhecimento da identidade de género nos documentos legais ainda é um desafio, mas é um passo fundamental, não é? Para a própria pessoa se sentir, ok, eu sou reconhecida assim, não é só o meu médico em quem eu confio que me reconhece dessa forma. Como é que os médicos podem ajudar nesse processo e o que é que se pode fazer? Ok, então em Portugal nós temos em vigor desde 2018 a lei da autodeterminação de género, que diz no fundo que as pessoas se autodeterminam e que não podem ser discriminadas com base na sua identidade de género, expressão de género ou características sexuais. Pronto, esta lei foi uma lei extremamente positiva, que trouxe aqui um avanço social imenso, e neste momento pessoas em idade adulta, portanto a partir dos 18 anos, conseguem ir ao registro civil e pedir uma mudança do marcador de sexo, que é assim que se chama, no registro civil, sem terem que levar um comprovativo médico para o fazerem. Portanto, neste sentido, até é um bocadinho mais facilitado do que começar uma terapêutica hormonal ou cirúrgica. Também mudar no registro civil não tem implicações para a saúde da pessoa, não é? No máximo ajudar a melhorar a sua saúde mental. Mas Sim. isto é um passo importante, não é? Porque na verdade podem ter no cartão de cidadão aquilo com que se identificam e não os genitais com que nasceram, não é? Exatamente, sim. Que é um passo importante. É um passo importante e que protege muitas pessoas de alguns tipos de discriminação. Ok? Portanto, sem dúvida que é um passo muito importante. Quando estamos a falar em idade pediátrica, antes dos 15 anos as pessoas não conseguem mudar o marcador de sexo no registro civil, têm direito sim, se for requerido, a utilizar o nome social nas escolas, por exemplo, mas não a mudar no registro civil. Entre os 16 e 18 anos têm que ter um papel de uma avaliação psicológica, não que diga que estas pessoas são trans ou que têm diversidade de género, mas que diga que estas pessoas estão aptas para se autodeterminarem e para tomarem esta decisão de forma consciente, ok? Mas aí falas só do marcador de género ou, por exemplo, a pessoa também pode alterar o nome, que certamente também é uma coisa importante, não é? Sim. Como é que funciona essa mudança? Quando alteramos o marcador de sexo no registro civil, alteramos o nome, porque os nossos nomes também estão associados aqui a uma lista, também estão binarizados, porque continuamos a funcionar no sistema binário no que isto diz respeito. Portanto, alteramos o nome e alteramos o marcador de sexo, sendo que entre os 16 e 18 anos também tem que haver autorização por escrito do tutor legal daquele adolescente, ok? Não basta o próprio. Faz sentido. E quais é que são, assim, as tendências mais promissoras na endocrinologia transgénero e o que é que te tem deixado mais feliz? Já percebi que cada vez o acesso é maior e, portanto, isso é uma coisa boa, mas o que é que também esperas do futuro e o que é que te deixa mais contente? Então, uma das coisas melhores e mais positivas desta área é que tem recebido mais atenção boa, atenção má, mas da parte da atenção boa tem havido cada vez mais estudos e mais investigação. Nós neste momento temos alguns estudos sobre moduladores seletivos dos receptores das hormonas sexuais, quer estrogénios, quer androgénios. Na verdade, na parte dos estrogénios já utilizamos em pessoas com cancro da mama, por exemplo, mas que no fundo vão ser moléculas que vão ter a capacidade, em alguns tecidos corporais, induzir feminização, enquanto que outros tecidos corporais não vão induzir muita feminização ou vão até bloquear a feminização. E isto vai ser muito interessante do ponto de vista de pessoas não binárias que querem, por exemplo, ter uma silhueta mais feminina, mas não querem propriamente grande volume mamário ou não querem que lhe cresça a mama, por exemplo. Vão ser estratégias muito interessantes e vão existir nos dois sentidos, portanto, tanto moduladores seletivos dos androgénios como dos estrogénios, e esta é uma área que está em constante
constante evolução e acho que vão surgir novidades nos próximos tempos. E, por exemplo, fala-se muito na parte da estratégia feminizante do papel da progesterona, que continua a não ser uma recomendação formal a utilização de progesterona por ausência de evidência. Tem havido cada vez mais estudos nesse sentido e acredito que nos próximos anos o panorama também se atualize e também mude neste sentido. E depois as formulações de testosterona. Nós continuamos em Portugal a depender de formulações de testosterona que são injetáveis, com injeção intramuscular, ou então em gel, que não são comparticipadas. E já existem no mercado, e já aprovadas até pela FDA, formulações de testosterona oral, em comprimidos. Neste momento ainda não atingem a estabilidade que as outras formulações atingem, mas sem dúvida que serão uma ferramenta futura a surgir nos próximos anos e que vai mudar muito o nosso paradigma e o conforto de quem faz estas terapêuticas, esperemos nós. Sim, isso parece super interessante. Para quem nos ouve e também, de certeza que tem aqui, até eu estou com tantas dúvidas, não é? Portanto, para quem nos ouve e tem muitas dúvidas, há recursos que tu aconselhas e que achas que são bons para quem está a entrar neste mundo e quer se calhar abordar o tema com um médico ou com um profissional de saúde ou até com amigos ou familiares, o que é que sugeres? Ok, portanto, existem umas Standards of Care, um documento internacional feito pela Organização Mundial de Pessoas dedicadas ao estudo desta área. Esse documento é um documento extenso, mas está muito bem organizado por vários capítulos, desde saúde mental, desde glossário, desde parte hormonal, desde parte cirúrgica. Chama-se Standards of Care versão 8, da WPATH, World Professional Association for Transgender Health. Temos esse documento que eu acho que é muito bom e temos várias guidelines de várias sociedades, as da endocrinologia também são boas e dizem respeito aqui à parte hormonal, e depois temos várias bibliografia também do ponto de vista da psicologia e da sociologia. Existe um coletivo muito interessante cá em Portugal que é a Gentopia, que tem um livro chamado Isto Não É um Glossário, que é um livro que também se consegue encontrar facilmente online e que no fundo tem estes conceitos todos explicados, trocados por miúdos, em linguagem muito simples, ok? E portanto acho que são ferramentas boas e que podemos utilizar. E depois mesmo em termos de grupos de apoio, por exemplo, temos a Associação ILGA, não é? Que eu sei que também dá algum apoio e ajuda, mais porque eu acredito que nesta fase, ainda por cima com os médicos de família, acontece muito uma coisa que é às vezes já conhece a família, o tio, o pai, a mãe, que tem um lado bom, mas que às vezes também pode ser pode dificultar um bocadinho o diálogo. E nesse sentido, às vezes partilhar a história com outras pessoas e perceber que recursos é que existem também pode facilitar, não é? Sim, nós temos estruturas da sociedade civil em Portugal a fazer um trabalho exemplar nesta área, ok? Exemplar. Falaste da ILGA muito bem, também temos a Rede Execo, temos a Amplos. A Amplos é uma associação de pais e mães de crianças com diferentes orientações sexuais e diferentes identidades de género, e portanto é um coletivo de pais que se reúnem, que organizam dinâmicas, que falam uns com os outros sobre a sua experiência de terem um filho com diversidade de género, ou um filho trans, por exemplo, e fazem um trabalho magnífico nesse sentido. Também temos a Anémona, que é uma associação que faz formações mais vocacionadas para a saúde, mas também faz formações em escolas, em hospitais, em centros de saúde nesta área. Temos a Com Alma, que é uma ONG da qual faço parte, sediada em Matosinhos, no norte, e também fazemos algum trabalho de campo nas escolas, nas instituições, nos lares, também sobre esta questão da saúde LGBTQIA+. E portanto todas estas associações que enumerámos e estruturas da sociedade civil estão aí à disposição. Qualquer uma delas é aberta a contacto e a convites para formações, esclarecimentos. Estão aí para isso. Miguel, se calhar a última pergunta que te fazia é para quem se calhar não está a passar por este processo especificamente, mas que tem alguém de quem gosta muito que está a passar por isto e às vezes se sente um bocadinho perdido e com medo de fazer alguma pergunta ou quer ajudar mas não sabe bem como. Que conselho é que dás a quem convive com quem não se identifica com o seu género ou quem está a passar por um processo de mudança? Ok, então o meu principal conselho é ouvir a pessoa. Ok, ouvir a pessoa. É um ótimo conselho. Mas é mesmo isso, nós temos que perceber que nós não sabemos mais sobre a identidade de outra pessoa do que ela própria. Tipo, eu não tenho o poder de dizer a alguém que está à minha frente, que diz, olha, por favor, trata-me no feminino e com pronomes femininos. Eu não tenho o poder de lhe dizer, não, desculpa, tu és um homem, eu vou-te tratar no masculino. Quer dizer, com base naquilo que estás a ver, não é? Tipo, como se eu soubesse mais sobre o que é ser aquela pessoa do que ela própria. Estão a perceber? Portanto, eu acho que é fundamental ouvir a pessoa,
ter a mente aberta no sentido de perceber como é que a pessoa quer ser tratada, como é que é confortável para ela e ultrapassar essas nossas barreiras. Claro que de vez em quando vamos ter um deslize, todos temos, mas é diferente se a pessoa que está do outro lado percebe que é por maldade ou se percebe que foi apenas um deslize, ok? Está tudo certo com isso, mas é ouvir a pessoa e respeitá-la e atender àquilo que ela se sente confortável e como ela quer ser tratada. E depois, no fundo, é assim, ouvir a pessoa e estar disponível para aquilo que ela necessitar da nossa parte. Precisas conversar sobre isto, ou por outro lado preferes que não conversemos sobre isto e sim, que avancemos por outra também, coisa respeitar qualquer. Que às vezes não é um momento para falar e a pessoa não quer falar. Isso. E a curiosidade mórbida às vezes faz mal, não é? Às vezes as pessoas sentirem-se quase como exotizadas, tipo, são um ser exóticas, queres saber o que é que se passa, pá. Há espaço e tempo para tudo e é no fundo ouvir a pessoa e respeitá-la. Se ela quiser falar, muito bem, se não quiser falar, não tem que o falar, tal como nenhum de nós pode ser obrigado a falar da nossa intimidade com alguém com quem não queremos falar, não é? Sim, eu estava a ouvir-te e a pensar, isto é transversal para tudo e mais alguma coisa, no fundo nós ouvirmos os outros, respeitarmos as crenças deles também, não é? E a forma como querem ser razoáveis, isso, sermos pessoas razoáveis. Exatamente, sem dúvida. Miguel, muito obrigada, foi super esclarecedor, gostei muito deste episódio. Esperamos que este episódio ajude a desmistificar algumas questões e a contribuir também para um sistema de saúde mais inclusivo, que é tão importante. A vocês que nos acompanham, fiquem atentos aos próximos episódios do Top of Mind, onde a saúde tem a palavra. Até breve. Obrigada, Miguel. Deus, obrigado.